que está por trás, afinal, da crítica feita pela revista The Economist ao candidato Jair Bolsonaro, dizendo que a vitória dele seria um desastre para o Brasil? Se a gente for pensar bem, é muito interessante. Algum tempo atrás a gente publicou uma matéria no site estudosnacionais.com a respeito do jornal, dessa revista The Economist, né, um periódico britânico, que é de propriedade da família Agnelli, da Itália, dona da Fiat, e historicamente associada aos seus acionistas majoritários já de muito tempo, desde o início, né, fundadores, que são a fundação, né, da família Rothschild, né, que é a tradicional família de banqueiros. A gente sabe que os banqueiros eles estão intimamente associados ao Banco Mundial, né, a ideia de uma centralização econômica. Eles são favoráveis à intervenção econômica, à intervenção na economia em todos os países, e eles ganham dinheiro de juros dos empréstimos que eles fazem aos países em desenvolvimento. Então é óbvio que um candidato que não vai pedir dinheiro emprestado, que não vai correr para o Banco Internacional para pedir dinheiro emprestado, é um desastre, é uma tragédia para uma família de banqueiros, né? Então não tem nada de novidade aí. Mas eu estou gravando esse vídeo principalmente para a gente tentar falar um pouco sobre essa questão do globalismo, o que está por trás mesmo dessa questão e dessa que simboliza aí, né, simbolizada nessa declaração do The Economist. É interessante a gente pensar nessa questão do desastre para o mundo ou para o Brasil, né? Mas por outro lado também existem vozes discordantes, né? O líder político também, uma matéria destaque de hoje aí do site estudosnacionais.com traz ali a entrevista de um líder político conservador do Chile, o José Antônio Kast, né? Ele foi candidato à presidência também da direita pelo Chile, mas ganhou o Sebastião Pinheira, que é uma direita, assim, digamos, mais light, né, mais aceitável, pelo menos na questão moral, então, porque é uma direita mais liberal. Mas o José Antônio Kast, ele é bastante crítico de toda essa questão aí do Foro de São Paulo, do Nova Ordem Mundial, e ele diz então que o Bolsonaro é a esperança para o Brasil, mas não só para o Brasil, é uma esperança para a América Latina. Então tá lá a entrevista completa dele no site estudosnacionais.com, convido a quem quiser ler. Mas o que vem a ser essa coisa do globalismo, né? A nova ordem mundial que todo mundo fala, muita gente fala o que é isso. Parece que existe aí a gente viu isso no aquele comitê da ONU que tentou aí dar uma ordem de soltura do Lula, né? E quem acompanhou, né, pode ver ali as discussões no TSE sobre essa questão, onde o ministro Barroso fez uma defesa da instituição do Brasil em relação a essa intervenção estrangeira, mas foi muito interessante, porque quando você põe uma coisa dessa em discussão, você já está assimilando aí, associando toda essa ordem que, embora ele diga que não é vinculante, acaba sendo vinculante porque por meio dessas declarações públicas, né? Eles dizem para soltar o Lula. Se a gente não obedecer, a gente está desobedecendo uma ordem de cima, né? O PT está aí clamando por essa obediência do Brasil. Mas de onde vem essa ideia, né? A gente vê claramente, por exemplo, que o Jair Bolsonaro representa exatamente a ruptura com isso, assim como Donald Trump representou nos Estados Unidos, está representando ainda, né? A primeira coisa que ele fez quando foi eleito foi cortar o financiamento das clínicas de aborto e cortar o financiamento de todo o financiamento estatal americano em relação a essa questão do aborto. E isso já deixou indignado, por exemplo, o milionário George Soros, né? Que acho que um símbolo aí, não é só ele, mas a gente fala de George Soros como um símbolo dessa elite financeira, né, que investe milhões de dólares nas pautas de esquerda, né? E essas pautas de esquerda, quando elas se veem ameaçadas, elas brigam, elas gritam, elas xingam,
E elas são violentas, elas dão facadas. E tá claro isso, né? Até agora a facada do Jair Bolsonaro não foi explicada, né? Bom, estamos em investigações. Espero que não seja como o caso do Celso Daniel, né? Que ficou até hoje, fica no ar aquela suspeita do público, né? Todo mundo diz que foi o PT, que não foi. E a gente não tem aí uma prova, uma coisa assim que se torne, digamos, um conhecimento público, uma coisa que vá adiante, né? Que diga, ó, agora nós sabemos quem é o criminoso e nós vamos rejeitar esse criminoso. Não fica assim. Bom, mas voltando à questão da nova ordem mundial, do que se trata a nova ordem mundial? A gente pode pontuar assim, né? Algumas que ela é fruto, na verdade, de um esforço intelectual. Começou com um esforço intelectual, hoje é um esforço financeiro assim pesado, mas tudo o que precisa ser investido, né? Todo investimento pesado de dinheiro, ele demanda antes um estudo muito grande da efetividade desse dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro vai ser colocado em alguma coisa e tem que saber se ele funciona. Então, os estudiosos que pediram para que seja feita uma nova ordem mundial, eles sabem o que estão pedindo e foi colocado dinheiro para eles, para essas pautas hoje em dia, né? Então hoje a gente tem aí, não tem intelectuais da nova ordem mundial, a gente tem bancos, a gente tem instituições financeiras e ONGs que recebem isso para gerar um conhecimento que já foi gerado há muito tempo atrás. E um desses arquitetos iniciais lá de trás é, por exemplo, o H.G. Wells, né? O famoso escritor. Eu tenho aqui só 2 sugestões de livros aqui que já seriam suficientes aqui. A Conspiração Aberta, do H.G. Wells, né? Que fala exatamente do que se trata o plano da nova ordem mundial, né? E tem um outro livro aqui que, bom, esse da Conspiração Aberta, da Vídeo Editorial, um relançamento, né? Uma tradução. Esse, vocês podem ver aqui, ó. Aqui está o título dele. H.G. Wells, O Destino da Espécie Humana. Esse livro é muito interessante. Basicamente a gente pode ver, claro que a nova ordem mundial tem muitas vertentes. Vou falar aqui uma delas. A do H.G. Wells, ele fala, que é uma das principais, ele fala principalmente o seguinte: a religião, isso é na cabeça dele, né? A religião, as guerras, né? Elas foram invenções humanas para dar ocupação, para dar onde gastar a energia dos jovens. Ele diz que a humanidade, a civilização ocidental, ela buscou, a história da civilização ocidental é a história da busca da resposta da grande pergunta: o que fazer com os nossos filhos? Então, o que nós vamos fazer com os jovens? Os jovens têm muita energia. Uma sociedade regida pela juventude, regida pelos jovens, ela isso no entendimento desses sociólogos, né, daquela época, ela é essencialmente revolucionária, porque o jovem ele tem anseio de mudança. Então, quando ele percebeu que demograficamente haveria mais jovens, a sociedade ia ficar jovem. Mas mais importante do que isso, né, é que isso ele até errou, né, porque a sociedade ficou mais velha, a reprodução humana foi extremamente prejudicada aí pelos controles populacionais e a mudança de cultura sexual, enfim, que também veio da parte deles, né, pelo medo justamente dessa conspiração popular que o Marx falava, né? Então, o que aconteceu na verdade? Qual era o maior problema, além dessa juventude? Era o fim, claro, da religião, né? Porque ela ia se obedecer aí, se submeter à racionalidade humana, isso, né, século XIX, início do século XX, a tecnologia, todo mundo pensou, bom, agora a religião vai acabar, e aí o que essas pessoas vão fazer? E aí outra coisa foi a guerra. Muitos esforços, né? Nesse livro ele fala, por exemplo, da Liga das Nações, todos os esforços de cooperação internacional para acabar com as guerras. Bom, se precisa acabar com as guerras, e se acabar com as guerras, o que vai ser desse mundo? Porque as guerras também são uma forma de dar vazão aí à energia da juventude, né? A vontade de lutar por alguma coisa, os nacionalismos. Esse é o grande problema. Então, uma das soluções que o H.G. Wells propõe é justamente acabar com essa cultura guerreira, cultura da masculinidade guerreira, do homem que luta pelo seu próprio país, o nacionalismo, a luta por um ideal, etc. Tem que transformar isso em outra coisa. Bom,
basicamente, né, ele percebeu que a nova democracia, esse livro foi escrito em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele já estava pensando, como muitos outros antes dele, em uma organização global, uma organização do mundo no pós-guerra. E essa nova democracia precisava ser uma revolução cerebral, né? O controle mental das coisas, a administração total. Ele disse que, de um lado, havia a socialismo. Ele fala que o socialismo é a solução, mas que socialismo? Socialismo obrigatório, ditatorial, ou aquele consentido, né? Então, que ele chama de democracia militante. A gente precisa então de uma democracia militante, uma militância, uma sociedade que tenha atividade contínua de transformação, porque isso dá, que vai dar ocupação para os jovens, né? Então esse é um dos pontos importantes dele. Depois a gente tem um outro ponto interessante, que foi um livro escrito no mesmo ano desse livro. Ele comenta inclusive nesse livro, fala do livro escrito no mesmo ano, que é do Clarence Strait, chama-se Clarence, o autor, né? Clarence Strait, chama-se Union Now, né? União Agora. Esse livro ele é considerado um dos digamos assim, uma origem intelectual da OTAN, né? Mas mais do que isso, ele deu origem, antes da OTAN, ele deu origem a um negócio chamado Aliança Atlântica, que seria uma federação mesmo. A ideia dele era uma federação de 15 países, né, que seria uma aliança atlântica, que é como ele chamou, né, países considerados democracias perfeitas, que pudessem inspirar o resto do mundo. Seria uma federação com todo o governo, moeda própria, tudo, né? Muito bem, e então o máximo que ele conseguiu foi dar origem à OTAN, né? Mas o H.G. Wells, nesse livro, ele menciona essa utopia do Clarence Strait e fala que, para que fosse efetivado isso, ele vê que seria necessário uma outra coisa antes. Porque essa federação pensada pelo Strait corria o risco de cometer os mesmos erros da Liga das Nações, né, que começou lá em 1919. Que seria a Liga das Nações. É importante saber que ela foi um embrião da ONU, ela foi uma tentativa de ONU antes, né? A ONU foi criada bem depois, mas foi uma primeira tentativa. Para o Wells, ele acha que uma união dessas só é possível, uma união global nesses termos, ela só é possível através de uma revolução nos costumes, uma revolução, como ele chama, uma revolução cosmopolita, né? E aí então entra a ideia que veio depois, que hoje é a principal referência, a ideia da sociedade aberta, do Karl Popper, né? Que é justamente a distinção entre a socialização compulsória, que o H.G. Wells falava, e a socialização consentida. Quer dizer, a compulsória seria os inimigos, né? A sociedade aberta seria, então, esses da democracia militante, entre aspas. É preciso, como diz o H.G. Wells, que haja uma militância contínua, ininterrupta dos ideais da democracia, desses ideais da democracia. E agora, hoje, então, pensando assim, né, pensando em tudo isso, a gente vê por que a juventude, a ideia de juventude se tornou um valor em si mesmo. Porque ela foi abastecida de entre aspas, valores, que pode dizer também contravalores, né, de hábitos, né, principalmente hábitos e modos de viver. A gente vê hoje, por exemplo, na juventude existe uma série de tribos urbanas, de modos de pensar, isso não existia no início do século XX. De repente surge isso, uma multidão de estilos, né? Existem os roqueiros, existem os veganos, tem tudo, né? Tem até os conservadores, os tradicionalistas, tem tudo isso. Então, esses estilos, essas modas, são o quê? É uma setorização da juventude, para que ela se torne, então, uma forma de ação e transformação na sociedade. Agora, por quê? Porque, na verdade, nesse livro, a Conspiração Aberta, ele fala, por exemplo, que essa conspiração aberta, que ele chama, que seria para a construção da nova ordem mundial, ela não é baseada necessariamente no marxismo, naquela questão da luta de classes, a negação de uma classe em relação à outra, mas na adaptação de certos conteúdos, adaptação da necessidade de uma militância
adaptação para cada classe, para cada grupo, para cada, né? Então, a gente pode resumir a coisa assim: enquanto o socialismo é todos contra todas as classes, toda a oposição, essa racial, sexual, toda essa oposição, ela é usada, o marxismo cultural, né, ela é usada, catalisada para os fins de uma crise, uma quebra do sistema, né, ou uma ilusão de uma quebra do sistema e de contradições inerentes, colocação das contradições todas na mesa, que fica um sistema assim insustentável e só uma solução total pode resolver. Enquanto o marxismo cultural opta por isso, a conspiração aberta ela opta por uma coisa que aparentemente é oposta, mas é a mesma coisa. É a união de todos, né? Quer dizer, a tolerância, a união dessas contradições. Não, peraí, vejam só essas contradições. Para que haja uma união das contradições é preciso enfatizá-las. Então é por isso que o marxismo e a ideia de nova ordem mundial caminham juntos, né? Porque um prega a destruição, outra a união. Essa é a diferença, por exemplo, entre PT e PSDB. A gente for pensar assim, a grosso modo, né? Um foca no conflito, foca na briga, na dificuldade da conciliação entre as ideias, né? E o outro na tolerância, no diálogo e tal. Aí você vê petistas falando em diálogo, claro, porque o PT nada mais é que uma social-democracia. É tudo uma social-democracia, mas você vê que quando o PT, os petistas, PSOL, esse pessoal, fala em diálogo, você vê que é falso, é fake mesmo, né? E que eles não hesitam em tomar partido da maneira mais violenta possível, né? Porque para enfatizar a contradição. E nesse sentido, a contradição está na própria atuação deles. Eles podem falar em diálogo e no dia seguinte dar uma facada. Eles podem acusar o Bolsonaro de fascista, né? E no mesmo instante apoiar lá o Fernando Haddad, que, né, é admirador de Stalin, Lenin, né? Então, quer dizer, a contradição, eles querem justamente enfatizar a contradição. Enquanto que o globalista, né, que é parceiro, financiador das pautas do PSOL, do PT, ele prefere focar na união, na tolerância e tal, justamente para adaptar a ideia de união dos povos, né, para a visão de cada grupo, setor da sociedade ou classe social, né, como queira chamar, né. Então, basicamente isso aqui é a ideia da nova ordem mundial. Aqui um aspecto, eu peguei aqui uma linha só aqui de explicação disso, né. Eu queria convidar a todos, para encerrar aqui, convidar todos a visitar o site estudosnacionais.com. A gente está com várias matérias interessantes hoje, essa que eu falei do conservador chileno ali, né? A gente tem vários assuntos interessantes ali, uma fraude científica, né, que a gente apontou ali, que foi deu um fake news no G1, né? O G1 acabou dando um fake news aí para todo mundo ver, né? Tem uma série de matérias aí todo dia, né? E eu queria convidar também para que vocês adquiram a revista Estudos Nacionais, a revista impressa Estudos Nacionais, né? Como eu falei no vídeo anterior, uma revista tem custos de impressão e ela precisa ser... E por que fazer uma revista impressa e não uma revista digital, como muita gente está sugerindo? Bom, no ano que vem a gente tem o plano de fazer uma versão digital, mas a versão impressa ela tem uma importância muito grande. Quanto mais for possível manter isso, melhor. Por quê? Porque uma revista impressa pode ser colocada num consultório, não precisa ser um assinante, não precisa ter um login para ver. As pessoas podem folhear, né, e ter uma ideia. O que eu até escrevi um artigo sobre isso no site. A revista Estudos Nacionais, a concepção de uma revista impressa, ela é muito diferente de uma revista digital. O modelo digital, ele carrega dentro dele um certo relativismo. Como eu falei aí dos grupos, os setores, a sociedade e tal. Aí você tem lá o seu grupinho e você paga mensalmente para ter acesso ao seu login, que é uma coisa pessoal, individual, etc. Agora, a revista impressa você põe no consultório, você põe numa banca e muita gente vê e tem a possibilidade de folhear. E a ideia da mídia impressa não é assim. Eu tenho aqui o meu grupinho, o meu estilo, as minhas coisas, eu leio o que eu gosto, eu confio nesse canal, então eu assino. Não é assim. A mídia impressa funciona da seguinte maneira: está impresso, está na banca. Isso é o que está sendo dito, é o que todo mundo deveria saber. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então eu estou explicando isso para dizer que a mídia impressa tem muito mais credibilidade. E a gente pode ter uma revista digital, mas eu insisto que a gente
tenham uma revista impressa por o maior tempo possível, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, né? E levar aí um pouco de informação para quem está acostumado com uma mídia que só pensa em transformação. Então é isso, pessoal. Até a próxima.